Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença. A gente vai começar aqui o nosso webinar semanal, onde a gente vai falar sobre como a gente pode tirar maior proveito das soluções de inteligência de segurança, né? Inteligência cibernética, né? A gente costuma chamar também aqui no Brasil. Só alinhando com vocês, o PPT vai ser compartilhado depois através de e-mail, né? E para perguntas vocês podem utilizar o chat e a gente vai responder as perguntas no final, né? Porque aí a gente toca a apresentação e aí vocês vão fazer as perguntas, no final a gente tem um período lá para responder questões e etc, tá? Vamos começar aqui. Bom, pessoal, antes de falar um pouco da inteligência, né? Eu trouxe uma mensagem aqui do Gartner. Na verdade, eu deixei ela até em inglês para a gente não mexer na tradução e tirar um pouco do sentido. Mas, basicamente, o que ele recomenda, né? O Gartner recomenda com relação à inteligência de segurança, né? Você usar um mecanismo, um serviço que a gente chama de Threat Intelligence, de inteligência de segurança, para desenvolver táticas específicas contra as ameaças correntes, né, que é uma demanda sempre ocorre, e planejar contra as ameaças que podem existir num período aí médio e no futuro. Por quê? Com as informações de inteligência, você pode tirar tendências e acabar chegando aí no conclusões e casos que podem ser aplicados dentro do seu ambiente, e você vai poder criar contramedidas aí, que a gente vai comentar um pouco sobre isso, para se proteger. Então, assim, a inteligência e a geração de serviços de inteligência, ela vai fazer com que você tenha uma visão mais abrangente e capacidade de prever ações que vão estar acontecendo em um período curto, eventualmente, e médio. Mas o mais interessante é você ter essas contramedidas aí apostas para quando a ameaça chegar, tá? E Threat Intelligence, né, que a gente acaba falando, inteligência, né? Então, muita gente fala, poxa, Threat Intelligence, apenas um RSS, um feed e mais nada, né? Então, a gente vai falar um pouco da nossa intenção aqui, é que, na verdade, não é só isso, né? Então, o uso que você faz vai, muitas vezes, garantir a característica, né, dessa conotação aí que eles dão, está relacionada a como você faz uso. E aqui a gente vai dar alguns exemplos, falar como a Symantec produz esse conteúdo de segurança, de inteligência, e como isso pode ajudar e como tem ajudado alguns clientes que a gente tem, e com a interação disso num ambiente em que o cliente já investiu, já tem um gasto já efetivo já em segurança, né? A Symantec, dentro dos pilares que vocês já têm acompanhado em diversos webinars que a gente tem feito, ela trabalha nesses 4 pilares, né? Então, quando a gente fala de Threat Protection aqui do lado esquerdo, a gente está falando de proteção contra ameaça, seja ela na nuvem, local, ambiente virtual, mobile e etc. A gente está falando desse tipo de proteção. Então, é proteção em geral. Então, por que essa abordagem da Symantec? Porque hoje em dia tem muitas conotações específicas. Esse aqui é um serviço, um produto específico para cloud. Esse aqui é um produto específico para endpoint. E quando que o cliente, na verdade, ele tem interesse em proteção de ameaças. Hoje em dia, dado essa evolução constante aí dos meios de acesso, perímetro e etc., não deve se importar mais, a empresa de segurança não deve se importar mais com esse tipo de restrição na hora de oferecer e de montar suas ofertas, né? Então, basicamente, é essa a proposta da Symantec. Do lado direito, você vai ver a parte de Information Protection. Então, também, de novo, a mesma abordagem. Então, proteção contra a informação, seja para criptografar, seja para controlar o vazamento, seja para controlar o acesso, um certificado digital, um single sign-on, uma autenticação forte, etc. Você quer proteção da informação, né? Isso facilita para os clientes essa abordagem.
Embaixo a gente tem a parte da Semantic Intelligence e Analytics, onde são as soluções que vão estar coletando as informações de diversos pontos para gerar uma tendência, características de ataque e etc. dentro do seu ambiente, né? E hoje o que a gente vai tratar está dentro da parte de Cyber Security Services, né? Então, onde a gente tem lá o serviço de monitoramento de segurança, a parte de Deep Site Intelligence, que é especificamente o que a gente vai tocar hoje, a parte de Incident Response, os serviços de resposta a incidente da Symantec, que são uns serviços aí altamente renomados e com profissionais altamente capacitados, né? A parte de Security Simulation, que é a nossa solução para treinamento e educação na área de segurança. Então, por exemplo, você vai ter ali simulações de ataques que são criadas a partir dos ataques que a gente monitora no nosso ambiente de Cyber Security Services. Então, são casos reais que acontecem, modelos de ataque. Então, o cliente pode entrar lá, acessar as máquinas virtuais, fazer os ataques, fazer as proteções e recria ali todo aquele cenário para que você consiga ter conhecimento da vida real mesmo, do que pode acontecer com ataques ambientes que você tem disponível. E aí, de certa forma, desenvolver o seu conhecimento, do conhecimento dos seus colaboradores, etc., que estão lá na área de segurança com você. Tá? Então, questão de ameaças e estratégias de segurança, ela, de certa forma, como tudo, né, evolui. Né? Então, seja aumento de volume, a gente tem visto novas ameaças, questão da evasão da informação, hoje tem grandes vazamentos acontecendo, né? Então a gente vê nos relatórios do Symantec cada vez mais esse tipo de acontecimento, né? E, de certa forma, muito mais sofisticado, com características que dão essa dificuldade hoje para as ferramentas mais antigas começarem a se ambientar nesse novo cenário, né? Então, assim, é exigido que as empresas tenham novas técnicas, é exigido também que as empresas de segurança hoje tenham capacidades que fujam do tradicional, né? Então, o Symantec há muito tempo vem liderando nessa capacidade. Então, a pesquisa, a geração de informação de inteligência e tendência é o que garante, né, uma capacidade atual mais avançada de detecção, né? Outra questão que a gente costuma trazer é a questão do processo de inteligência na resposta ao incidente, né? Então, se você tem as informações, você sabe como o ataque ocorre, você sabe quem está por trás, né, desse tipo de ataque, a sua resposta vai ser muito mais efetiva, né? Então, a gente cita casos de clientes que a gente acabou ajudando, onde foi identificado que aquele malware ou aquele ataque era específico para aquele tipo de indústria. E ele busca, por ser específico para aquele tipo de indústria, ele busca informações específicas daquele ambiente. Então, a gente, na resposta ao incidente, a gente tinha uma vantagem, porque uma equipe, por exemplo, pode partir para proteger já a informação que a gente sabe que ele está atrás, porque ele tem um foco específico, né? Dado as informações que a gente já coletou desse tipo de ataque. E outra equipe parte para a contenção, parte para fazer a proteção do ambiente e fazer com que a ameaça não se espalhe, né? Então, esse é um grande diferencial quando você aplica, né, a inteligência dentro do seu ambiente. Tá? Então, foco na priorização, né? Você tem ações proativas também, porque você vai ter informações do que está acontecendo e, de repente, se preparando enquanto o ataque não chega em você. São novas formas de proteção, né? Então, dado toda essa informação que você tem, você pode pensar em como movimentar as suas ferramentas, caso você já tenha, ou como ir buscar uma ferramenta mais adequada para o tipo de ataque que a sua indústria ou você está mais suscetível, né? E a resposta rápida e eficiente, que esse é um grande diferencial também. Tá? Quando a gente fala de inteligência, né, a gente não consegue trabalhar inteligência sem falar de cobertura e capacidade de processamento de muita informação. Tá? Então, a Symantec hoje tem uma visibilidade que ela é única, e isso não se cria da noite para o dia.
né? Então, são vários anos aí onde a Symantec tem trabalhado acumulando informações, analisando isso internamente para melhorar os produtos, né? E que agora a gente coloca isso numa camada mais superior para que os clientes possam ter acesso e a gente se, vamos dizer assim, estender como sendo o sensor no mundo conectado para o ambiente do cliente. Assim como você tem sensores dentro da rede para detectar comportamentos, etc., a Symantec se vai se posicionar como sendo o seu sensor lá fora, né? Com toda todo esse nível de informação que ela tem, né? Então, basicamente, aí são 175 milhões de endpoints que trabalham com a gente, fornecendo algum tipo de informação, né? Sensores também, são milhões de sensores espalhados. Ataques bloqueados, por exemplo, no último ano, né? São 182 milhões. Dados de telemetria, né? Então são 3,7 trilhões de linhas de informações, né? E mais de 100 bilhões adicionados mês a mês. Tá? Outro dado importante, né? 30% de todo o tráfego de e-mail corporativo é analisado dentro de alguma solução da Symantec, seja na nuvem ou seja local. Tá? Então, isso também são informações muito úteis que fazem com que a gente tenha uma visibilidade diferenciada, né? Aliada aí aos centros de resposta que a Symantec tem, de resposta a incidentes, né? Especificamente com o pessoal de pesquisa, são mais de 500 pessoas, né? Trabalhando nisso daí. Essa é um diferencial da Symantec. Como eu tinha comentado, né? Isso aqui você não cria da noite para o dia, né? Então, e é importante ter essa capacidade. Agregando ainda informações no nosso Big Data, né? Então a gente vê aí, por exemplo, diariamente são mais de 7 bilhões de consultas, né? Referente acessos e etc. que a gente recebe, né? Rastreando bilhões de URLs, né? Então, arquivos também que são vistos por esses ambientes são catalogados e verificados quanto à sua ação e etc., né? Os nós, tudo isso relacionado com arquivo, máquina. Então, por exemplo, tem um hash de um Firefox. Quantas vezes a gente viu esse hash de Firefox ser malicioso, por exemplo? Nenhuma vez. Ou a gente viu algumas vezes em determinado local, em determinada região. Então, os clientes que têm acesso a essa informação vai ter como colocar na sua decisão esses itens que compõem, né, uma reputação do arquivo e etc. Qual que diferenciar, que tipo de informações, no final das contas, a gente consegue gerar, né? Então, por exemplo, primeiro que a telemetria de segurança fica toda centralizada, né? Então, quando você fala de arquivo, usuário, local, né, você tem lá, por exemplo, informações sobre o hash do arquivo, o IP, o URL, o ID de arquivos, né? Qual que é o programa pai que chama, o caminho e etc. Todo esse tipo de informação com relativo ao que a gente encontra. As heurísticas também, né? Que estruturas eles usam, está assinado digitalmente, toda essa combinação, comportamento, tem GUI, troca de configuração, ele cria um menu de programas, né? Então, a gente também pega informações do tipo, este tipo de ataque ou esse tipo de arquivo está sendo enviado sempre para ambiente financeiro, então, de repente, pode ter uma relação com um ataque específico para essa indústria. Com relação ao tráfego de e-mails, origem, destino de spam, então, por exemplo, você tem lá a informação de um IP, esse IP, que esse usuário está fazendo um download agora, por exemplo, de um executável, é um IP notoriamente conhecido por enviar diversos spams, ou porque ele é um hospedeiro de, por exemplo, malware numa determinada URL. Então, a gente vai trazendo essa informação. Tráfego de rede, mesma coisa. Certificação. Qual que é o nível de certificação desse arquivo? Ele está assinado nível 3, por exemplo, da VeriSign? Está vindo de um local conhecido e ainda está assinado, por exemplo, com o certificado da VeriSign. Poxa, então, de certa forma, esse arquivo tem menos tendência a ter sido corrompido, porque é o mesmo arquivo que eu vejo, ele continua assinado. A gente verifica também as questões dos honeypots, né? Então tem tráfego suspeito a partir de determinado destino, IP e etc.
Detalhes de site, né? Então popularidade, existência, então isso leva em conta também. Então pô, o usuário está fazendo um download de um site que assim, nem existia há 2 dias atrás. A gente nunca tinha visto o registro dele. E está fazendo download de um arquivo que a gente também nunca viu e que não está assinado, não tem nenhuma relação. E o hash dele também não traz relação. Qual que é a chance desse arquivo ser um arquivo malicioso ou ser um arquivo ruim, né? Então, é importante, todos esses mecanismos estão aí à disposição para que sejam tomadas decisões de segurança. Né? E aí a aplicação dessa informação no dia a dia. Né? Então, por exemplo, no caso de arquivo e o URL Insight. Né? Insight é essa técnica que a gente tem dentro da Symantec para detecção de ameaças sem necessidade de vacinas. Né? Então, ele bloqueia arquivos, URLs, baseado na reputação dos computadores que estão conectados. Né? Então, basicamente, como que a gente pode traduzir isso daí? O usuário está fazendo um download de um Skype. Né? Quantas vezes eu já vi esse Skype, esse hash desse Skype? Já vi poucas vezes. Está assinado digitalmente pela Microsoft? Poxa, está assinado digitalmente pela Microsoft. Está vindo de um IP que é conhecido? Sim, é um IP, faz parte por exemplo, da Akamai ou de algum centro de download autorizado, um lugar notoriamente conhecido por prover esse tipo de arquivo. Ele tem uma ação supostamente maliciosa, ele troca arquivo host, ele já faz alguma alteração? Não, esse arquivo, geralmente, quando ele trabalha dessa forma. Então, assim, a chance desse arquivo estar, de alguma forma, contaminado, ela é muito baixa. Por quê? Você tem características específicas que denotam que ele é o arquivo original que foi criado para fazer o que ele tem a intenção de fazer, que é instalar o Skype. Por outro lado, você está fazendo o download de um arquivo. É de um IP que a gente já viu várias vezes ser um IP de um servidor de botnet. Esse arquivo não está assinado pela Microsoft. Outra coisa, esse arquivo é um hash que eu já vi num determinado local de processamento, de análise da Symantec, como sendo um arquivo que se tornou malicioso. É um arquivo que, quando é instalado, ele altera diversas configurações de registro e etc. Qual que é a necessidade de você ter uma vacina para escanear esse arquivo para depois você informar que ele é um arquivo malicioso? Praticamente nenhuma, né? Com toda essa informação por trás que a gente tem de arquivos, programas e etc., você dá um veredito com relação à possível ação maliciosa desse arquivo, fica facilitada. Então, é onde a gente dá o diferencial de informação. Né? Aí, quando a gente coloca, né, prever o risco de arquivos e processos usando classificação. Então, já vi esse arquivo fazer esse tipo de situação, sim ou não. O Scam Insight, né? Então, por exemplo, esse site é um site que costumeiramente ele entra na nossa lista de sites que estão infectados ou que tem algum tipo de ataque para capturar informação. Mobile Insight, né? Então, por exemplo, esse aplicativo mobile, a gente já viu ele, por exemplo, ter alguma ação maliciosa com relação à privacidade, atrapalhou a performance do mobile, ele tem algum problema de segurança, a gente já viu isso acontecer? Então, pode ser que sim, pode ser que não, a gente consegue dar esse veredito. A parte de detecção de fraude, né? Então, poxa, a reputação desse endpoint, qual que é baseada no que a gente tem visto de autenticação? Então, por exemplo, esse endpoint não foi utilizado para autenticação há muito tempo. Então, de repente, você tem várias autenticações provenientes desse mesmo endpoint. Pô, será que é uma fraude? Se você estiver, de repente, usando uma tecnologia de autenticação forte, nossa, por exemplo, ele pode avaliar e falar, poxa, a partir desse endpoint eu vou solicitar uma ação mais, uma outra método de autenticação. Eu vou mandar um comando, né, uma solicitação de autorização para o celular dele, e ele vai ter que colocar o dedo lá, o fingerprint, para poder autorizar.
Né? Então, por quê? Porque ele está num local que é desconhecido, num endpoint que é desconhecido. Então, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho também, né? Aí tem o Synapse, que correlaciona esses eventos todos os pontos de controle, né? Então, como que ele faz isso? Por exemplo, eu tenho um e-mail chegando, nesse e-mail tem uma URL. Essa URL, a gente acabou identificando que ela direciona para um local onde tem armazenado um malware que vai infectar a máquina. Eu já sei que tem uma máquina que recebe, qual é a máquina que recebeu esse e-mail internamente. Automaticamente, o meu endpoint, por exemplo, pode tomar uma ação para já bloquear isso daí, porque ele já teve interação com o e-mail. Né? Então, quando o e-mail passou na nossa ferramenta, por exemplo, de anti-spam, e a parte, por exemplo, de ATP para e-mail, ele já conseguiu, através dessa validação do Synapse, identificar que tem um possível comportamento malicioso. Então, a partir daí, já começa a monitorar e saber o que vai acontecer lá no endpoint. Será que o endpoint tomou uma ação? Será que não? Pode ser que não. Então, eu vou alertar, vamos fazer algum tipo de trabalho, né? Questão de média de estabilidade, né? Então, quantas vezes esse programa foi visto e ele, depois que instalou, a máquina teve problemas de performance ou de execução de algum aplicativo, etc. Várias vezes. Então, esse aplicativo tem uma tendência, né, a causar problemas. Então, isso é orientado também para o usuário. Então, quando você trata para trabalhar com a segurança e a parte de inteligência, alguns benefícios, né? Então, por exemplo, você vai estar à frente dos problemas que estão acontecendo, porque você está analisando ali informações e tendências e pode tomar já uma precaução quanto a ataques que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Você prioriza recursos, né? Então, se você tem tipos de ataques específicos, consegue saber como aquele ataque atua, para que ele quer, qual que é a função dele e o objetivo final, você já trabalha em contramedidas e já prioriza recursos, né? Você também faz com que a sua estrutura existente fique mais efetiva. Por quê? Você agrega capacidade de informação que eventualmente a solução não tem, né? Então, você de repente tem um CIEM lá, tem uma ferramenta de GRC, você tem ferramentas de compliance que, ao ser alimentadas por esse tipo de informação, pode dar um veredito mais efetivo, né? E você tem informações mais adequadas, né? Você melhora a resposta, né, com relação ao incidente, porque você tem informação de maneira avançada. E aí você alinha também essa questão do gasto, né, em relação ao risco para o negócio. Então, se você identifica que você está mais vulnerável em determinada parte, você prioriza o gasto com o risco, ao invés de você simplesmente gastar o dinheiro em investir na solução por ser uma solução, especificamente. Você vai investir na onde oferece mais risco para o negócio, né? Então, especificamente aí, a gente acabou entrando um pouco em como a Symantec produz essas informações, né? Por que é importante você ter esse tipo de embasamento e esse Big Data por trás de segurança, porque é através dele que você vai conseguir tomar ações e criar produtos que dão essa capacidade avançada aí de detecção, né? Dentro da Symantec, a gente chama o Symantec Cyber Security, que é o Deep Site Intelligence, né? Como comentei, ele está dentro desse pilar, tá? Então, e aí, mesmo a questão, além das ameaças e as técnicas, né? A questão da própria inteligência que a gente fala, a Threat Intelligence, evoluiu, né? Hoje em dia, por exemplo, dentro do Deep Site, né? Você tem aí do lado esquerdo a questão que a gente chama de Adversarial Intelligence, né? Então, quem são os responsáveis por esse ataque, né? Quais são suas táticas e procedimentos que ele executa? É uma campanha específica, de repente, contra a indústria de energia? Quais são os incidentes que ele causou, né? Então, como que isso se encaixa, né, dentro da questão do ataque, né? Então, basicamente, ele está vendo lá os atores, eles têm os motivadores, ele tem as táticas, etc. É onde ele está ali, ainda está meio fora do seu perímetro e a parte de reconhecimento, está se preparando para poder fazer o ataque e começar a fazer especificamente essa entrega do ataque, né? Aí, dentro da parte de inteligência técnica, né, a gente está falando de vulnerabilidade, do risco que
que você tem, porque se você está com um ambiente sem patch, qual a reputação dos arquivos, IPs, ou domínios, URLs. Aí dentro disso aí você já tem um exploit, um controle, uma execução, manter o acesso dentro do seu ambiente para continuar, por exemplo, tirando informações de lá. Então essa é uma análise que o DeepSight faz, que é muito interessante, né? Então você acaba trazendo aí dois aspectos, né? Um aspecto, de certa forma, mais humano do adversário, qual que é o motivador, qual que é a intenção, o que ele quer fazer, e os aspectos técnicos de inteligência, né? Que é o que a gente já comentou bastante aí, que tem toda essa automação, né? Essa automação se dá através da questão da coleta global, pesquisa, né? Então de ataques, gateways, etc. Tem a parte humana, né, de monitoramento de mídias sociais, a parte de monitoramento de open source, fóruns e etc., que agrega, né, nessa parte a área onde a gente tem o maior diferencial, que é falar sobre motivadores, como que ele está atuando, para quê, qual que é a intenção, porque isso dá uma visão mais abrangente, saber se você é alvo, se você vai participar, se você faz simplesmente uma ponte para um determinado ataque. Então isso vai dar informações mais complexas, com contexto, né? E dentro da oferta do DeepSight, né, a gente tem duas ações, né? Um portal de inteligência, onde você entra, gera os relatórios, você vê as intenções, você vê os incidentes, as campanhas. Você pode, por exemplo, criar listas técnicas, listas de ativos que você tem. Então eu tenho hoje aqui Oracle, eu tenho Checkpoint, eu tenho Windows, Solaris, HPUX, e você cria a sua lista ali de versões que você tem, e você recebe automaticamente lista de vulnerabilidades e ataques que estão saindo especificamente para o seu ambiente, né? Então isso você economiza muito tempo. Hoje você tem equipe geralmente reduzida e multidisciplinar, então ela tem várias ações, várias coisas para fazer o dia todo. Então você de repente dedicar uma pessoa para ficar pesquisando o que saiu de vulnerabilidade, cada um dos tipos de software e soluções que você tem, não escala, né? Você não consegue dar conta, né? Então, para isso você conta aí com, por exemplo, o portal do DeepSight, para criar essas listas, para você ser alertado de maneira proativa e automática, né? Então, esse é um diferencial. Embaixo a gente tem ali falando dos data feeds, que são basicamente os arquivos que a gente fornece, né, para os clientes, em diversas configurações, que a gente vai falar um pouco aí, sobre ataques, vulnerabilidades, IPs, URLs, cada um deles com a sua função, e que dá a inteligência, a gente chama de inteligência técnica aí, para você compartilhar com as soluções e consumir isso daí. Então, especificamente do portal, né, então são pesquisas e alertas em tempo real, né, com relatórios customizados, relatórios de ameaças. Você consegue verificar ações, pesquisa, gerar os arquivos, verificar o que está acontecendo, qual porta está sendo mais utilizada para ataques. De repente você recebe uma solicitação que gostaria de abrir um determinado acesso, determinado tipo de porta. Quais são os ataques que normalmente utilizam essa porta, né? Que mais utilizam? Você pode fazer uma pesquisa lá no site e de repente ver todas as vulnerabilidades. Será que na sua DMZ tem aqueles softwares que apresentam vulnerabilidades naquela porta? Então, de repente, você abrir aquela porta no Firewall pode causar você pode expor o seu ambiente, porque você tem lá na sua DMZ arquivos, ou melhor, soluções que são vulneráveis àquele tipo de ação. Então, o que você vai ver? De antemão, você já consegue falar, olha, então, para abrir esse tipo de porta aqui dentro do nosso ambiente, antes disso a gente tem um trabalho prévio, que é efetuar a proteção de tais soluções, que ao abrir essa porta, essas soluções estão vulneráveis. A gente já verificou aqui as versões e estão vulneráveis. Então você acaba tomando decisões muito mais embasadas, né? E avaliar, né, principalmente o risco e o impacto, do que simplesmente, puxa, já que eu abri essa porta aqui, essa porta tem algum tipo de vulnerabilidade? Não, é uma porta desconhecida, tá. Mas, por exemplo, pode ser utilizada por seu sistema de gerenciamento, um KVM, alguma coisa que você tem lá na DMZ e que de repente pode ser explorada.
Falando do data feed, especificamente aqui, a gente está falando do que ele vai fornecer. Então, basicamente, o que a gente chama, né, que são os reputation data feeds, né, eles vão basicamente fornecer, né, a habilidade, né, que eu já tinha comentado. Né, a gente vira o sensor do seu ambiente. Né, a rede global de inteligência semântica vira o sensor do seu ambiente. E você recebe essas informações de maneira que você pode consumir isso dentro das soluções que você já tem. Né? Então, de repente, via XML, um CSV, a gente vai falar exemplos aí de como a gente pode trabalhar essas informações. Traz informações de atividades de um IP, um domínio, o que eles estão fazendo, executando. Né? Então, nesse momento, esse URL ela provê um servidor de botnet lá dentro. Essa é uma informação que você pode ter. Será que tem alguém no seu proxy, passou no seu proxy agora conectando nessa URL? De repente, essa é uma informação importante. Seu CIEM já verifica isso, de repente te alerta, você pega uma máquina lá que estava sem antivírus, sem proteção nenhuma no endpoint e que está contaminada. Então, você já ganha essa efetividade. Né? Os dados, né, que são acessados diariamente, né, então eles te dão os detalhes mais recentes sobre o que está acontecendo. E ele é atualizado várias vezes ao longo do dia, então você tem várias listas. Né? E isso, como está automatizado, você vai recebendo, isso vai fazendo a ingestão dentro das suas soluções e conseguindo avançar. Tá? Então, como basicamente ele funciona? Né? Então, você tem lá o grupo, né, de Security Intelligence da Symantec, que, né, coleta informações lá da nossa Global Intelligence Network, por exemplo, dos sensores, de diversos serviços. Né? Depois, essa informação ela é categorizada. Tá? Então, qual que é a importância dela categorizar? Né? Você ter uma divisão para você tomar ação baseada no que ele realmente representa. É um ataque? É um fisher, é um spammer, é um servidor que faz parte de uma botnet, é um command control? O que pode ser? Né? Então, a gente tem lá algoritmos, né, proprietários que calculam a confiança, a hostilidade daquele ambiente, quantas vezes ele foi visto nos últimos meses no nosso ambiente, por exemplo, gerando algum tipo de problema, né? O quanto ele é hostil, o quanto ele não é. Se ele já apareceu várias vezes nos nossos sensores, ajustes que a gente vem fazendo, né? Então isso vai causando alterações nessa reputação, né, que é recebida. Né? Então, quando você tem os Reputation Data Feeds, né, então, quando você tem o avançado, por exemplo, traz outras informações da indústria, localidade, detalhes de comportamento. A gente vai ver um exemplo aí de arquivos, né, para poder ficar mais claro. Mas basicamente IP, domínio, URL, reputação e etc. Então, os avançados, né? Então, por exemplo, né? Então você tem qual que é o IP, né? A reputação dele, hostilidade, que tipo de atividade de ação ele tem tomado, quantas vezes consecutivas ele está sendo listado, né? Aonde que é, qual que é o ambiente, né? Então, qual que é a cidade, país, né? A gente tem informações de geolocalização, o time zone que ele está atuando, quem tem o domínio, quem é o dono desse domínio, desse IP, classificação de comportamento, tipo de ataque, qual que é a porta, o que ele está fazendo. Não, ele está fazendo publicação de malware, né? Então isso está gerando esse tipo de situação. Então cada uma delas cada uma dessas informações estão dentro da parte de inteligência, né? Então, qual que é vamos dizer assim, o esquema, né, dessas informações, né? Então, cada um desses pontos, então o IP, né? Então tem versão, qual que é o SN, hostilidade, quantas vezes esse IP tem sido visto dentro do nosso ambiente. Por exemplo, se tem o nome de alguma organização, qual que é o nome, o código, comportamento, você avalia também categoria, descrição, domínio, continente, local, a gente chega em detalhes às vezes até de código postal, né, o CEP, etc. Tá utilizando que tipo de operadora para fazer, velocidade, tá usando algum tipo de anonymizer, qual que é o nível desse domínio, para quem está registrado, né, qual que é o e-mail, roteamento e etc. Tá? Então, aqui está um exemplo de um XML, né? Então, como que você receberia, isso daí vai ser consumido depois dentro, né? Então, você vê
abaixa aí localização, continente, o país, o código do país, o estado lá dentro daquele país, né? Que tipo de qual operadora que vê essa conexão, né? Então tem ali embaixo Dream City Media, né? O tipo da bot é uma bot de spam, o IP que ele utilizou, data, hora, onde que a gente detectou. Para o URL também a mesma coisa, existe um padrão, né, um esquema de informações, quantas vezes a gente tem listado ela, esse tipo de URL normalmente é listada X vezes até não mais aparecer, não mais fazer parte desse tipo de ambiente, de novo, categoria, códigos, continentes e etc. Né? A gente vai pegar essas informações e vai passar também. A parte de reputação de uma URL, né? Então você verifica aqui também, de novo, diversas localizações, da onde está sendo feito, qual que é a URL. Nesse caso era uma URL para uma botnet específica, né? Então estava rodando lá dentro, qual que é o domínio, subdomínios, e-mails que estão registrados, país, por onde está sendo resolvido esse nome e etc. Tá? Para a gente deixar mais claro, né, então a gente vai citar alguns casos de uso. Então, porque é muito, né, se falar, legal, tenho aqui acesso a, vamos dizer assim, um Threat Intelligence, o que mais que eu faço? O que isso se traduz na prática? Né? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Então, os data feeds, né, pode ser utilizado em diversas soluções de segurança. Né? Então, basicamente, são serviços Symantec aí do lado esquerdo, com todo o seu Big Data de informação, sendo disponibilizado para dar mais subsídio, embasamento, para todas as aplicações de segurança que você tem aí. Você tem ArcSight, de repente você tem lá uma solução da RSA, o Archer, o Security Analytics, ou de repente é um QRadar, ou qualquer outra solução, Splunk também, e aí você acaba montando ali uma rede de inteligência para você. Né? Então, você tem as ferramentas, cada uma delas com as suas características de segurança, e aí você tem a gente inserindo dentro dessas ferramentas capacidades avançadas aí de detecção e correlação que você vai montar e te dar uma visão mais adequada. Né? Então, é a questão de, sim, você já investiu muito em segurança. Né? Às vezes você já tem diversas soluções, você já tem um CIEM, já tem uma outra solução, a questão não é uma solução substituir a outra. Né? Então, como a gente comentou, né? Tem que ter muita informação para você ter capacidade de detecção e poder tomar as melhores decisões. Então, o caso aí é de agregar as soluções e não de troca. Então, por exemplo, você tem lá o ArcSight, né? Então, o Log Manager. Né? Então, ele coleta as informações, normaliza, arquiva, joga suas informações lá dentro e correlaciona com todos os seus dispositivos. Então, o CIEM normalmente tem um foco ali nas atividades internas. Né? Então, o que está acontecendo, tal, o que já foi visto nessa rede, o que não foi. E essa basicamente é o foco dele. Tá? Quando a gente insere informações do Reputation, a gente consegue dar outras características para ele, que é correlacionar com o que está acontecendo no mundo externo. E fazer esse batimento com as coisas que você tem dentro do seu ambiente. Né? Então, eu já falei lá do exemplo. Você tem uma máquina que, de repente, alguém sobe uma máquina e não põe a solução de proteção, seja ela qual for que você tiver. Né? E aí você tem recebendo informações, por exemplo, do data feed de URLs maliciosos, ou URLs de botnets e coisas do tipo. O que você pode criar ali? Toda vez que tiver algum tipo de comunicação, seja passando pelo firewall, afinal o CIEM vai ter essa visibilidade, né? Pelo firewall ou pelo proxy, que esteja contido dentro dos feeds que a gente está fornecendo, você quer ser alertado. E ainda você pode priorizar isso por tipo de ataque. Então, se é um spammer, se é um botnet, se é um command control, se é de repente um site que espalha malware, puxa, então eu quero ser alertado nível alerta máximo ali. Então, você começa a dar mais efetividade para o seu ambiente, como a gente comentou. Você tem lá, de repente, a solução que está meio parada, você correleciona só o que tem internamente, está usando só para armazenar informações de compliance.
poxa, de repente você implementar e fornecer esse tipo de comparativo para ela usar essa característica dela de correlação, de repente você pode até evitar a necessidade de compra de outros tipos de proteção. Porque uma vez que você vai ter essa informação, fazer essa correlação, talvez você tenha a capacidade de tratar esses ataques já de maneira antecipada, né? Então, por exemplo, aqui está um print aqui da console do Splunk, né? Então, ele recebendo informações de URLs maliciosas, por exemplo. Então, ele já consegue gerar ali os dashboards, você depois vai correlacionar isso com IPs internos seus que estão conectando. Qual tipo de URL maliciosa que você mais visita, né? Então, de repente, se é URLs de command and control, de repente você tem uma infecção de botnet aí, de alguma forma generalizada no seu ambiente, porque toda vez que você abre lá o dashboard do Splunk, você vê que a maioria das vezes que as URLs conectam são URLs que tem esse tipo de ataque condicionado à característica dela, né? Então, dá uma capacidade de proteção maior, né? Então, geolocalização, vai fazer isso por tipo de ataque. Então, assim, toda vez que eu tenho IPs, a maioria das minhas máquinas conectam IPs de botnet sempre no leste europeu, e etc. Então, depois você pode tomar ações mais drásticas, né? De repente você tem uma operação nacional, regional, qual que é a necessidade de você, de repente, não precisa priorizar esse tráfego lá fora. De repente você pode tomar ações específicas. Já vi casos de cliente que atuava num segmento regional específico e ele não tinha demanda, não tinha necessidade de ele receber conexões de IPs da Europa Oriental. E ele basicamente conseguia informações de que a maioria dos ataques partiam para o tipo de ambiente dele, partiam dessa região. Então ele acabou diminuindo ali a superfície de ataque. A gente sabe que os ataques, às vezes, o pessoal faz proxy para poder partir o ataque de outra região e etc. Mas enfim, o que ele tinha de informação é que o que estava vindo ali, a maioria estava vindo daquele ponto. Ele bloqueou aquele ponto, outros ataques aconteciam? Sim, acontecem. Porém, ele diminuiu a superfície de ataque dele, e é o que a gente está querendo, né, ganhar. Então, pessoal, por que a gente resolveu tratar esse assunto, trazer aqui, e por que o DeepSight, né? Então, assim, a Symantec é líder nesse fornecimento de Threat Intelligence, né? Então a gente tem muita informação, bagagem nesse modelo de fornecimento de informações, né? Então a gente já há muitos anos, né? A gente tem inteligência técnica e sobre o comportamento, intenções aos atores, o que ele está procurando, né? A coleta, né, é incomparável, porque a gente tem muitos pontos de coleta, é uma rede muito grande que já utiliza de todas as soluções da Symantec que a gente tem hoje e correlaciona essas informações, né, que então oferece uma visibilidade aí única, né, com qualidade e em tempo adequado, né? Também não adianta a gente ter diversas informações e informar com um atraso ou não informar no tempo adequado. É importante você ter essa informação antes, né? As técnicas de análise que a gente faz não são só restritas a automações, você tem equipes aí de nível mundial, né? Pessoas altamente capacitadas trabalhando em cima de pesquisa, de vulnerabilidade e ataques. Então ela consegue dar essa visão tem qualidade além de ter contexto, né? Então é importante também ter contexto, porque muitas vezes você recebe, né, esse tipo de informação e não faz sentido para o seu ambiente, para a sua área de negócio e etc. Tá? Bom, a gente vai caminhando aqui para faltando 10 minutos para as perguntas. Antes disso, eu vou mostrar aqui um exemplo dos arquivos que a gente fornece, por exemplo, em CSV, tá? Bom, pessoal, acho que vocês estão vendo aí já. Então, por exemplo, esse aqui é um feed avançado de URL. Né? Então, você tem aqui, do lado esquerdo, a coluna dos domínios, né? Quantas vezes ele tem sido listado, a reputação dele, primeira vez que foi visto,
né, a última vez, né, então, para quem está registrado, o país de registro, né, então a gente vai chegando com várias informações aí, cada um deles com mais informações, cada um que tem mais informações, a gente vai atuando, né. Então, por exemplo, aqui está registrado qual que é a organização, a empresa, dono, código, né, continente, país, estado, inclusive até cidade, né, área code, a latitude e longitude, né, qual que foi a operadora, né, ele está baseado ou está fornecendo que tipo de serviço, né, então no caso aqui faz parte da botnet 200, isso aqui é informação nova, tá, que a gente tem recebido, né? Então, você vê que são diversos domínios e aí dá para trabalhar. Imagina você tendo uma aplicação sua ou um determinado endpoint conectando para um site desse. Você já tem informação suficiente para negar, por exemplo, o acesso. E mesmo que você não tenha um CIE, ainda não tenha investido nessa área, de repente você pode fazer uma configuração no seu DNS, de repente pega um DNS Linux, lá um BID, por exemplo, e se ele resolver algum nome para esse tipo para esses URLs, ele redireciona para uma página interna de IT e você vai poder, por exemplo, depois checar esse log e ver quais máquinas acessaram esse seu site interno, ou seja, quais máquinas tentaram acessar algum site que foi tido como um site malicioso, que foi redirecionado para um site interno seu. Então você vê toda essa máquina aí. Aí você tira essa lista de máquinas, você vai lá, provavelmente essa máquina está de alguma forma contaminada, né? Aí tem a lista de IPs, tá? Mesma coisa, também com diversas informações, a quem pertence, quantas vezes foi visto, quantas vezes tem sido listado, que tipo de fabricante, ou melhor, de indústria, localização, estado, chega até código postal, a parte de geolocation, né? E entre outras informações. Nesse caso aqui tem o SpanZombie, tem algumas botnets aqui, cada uma delas com a sua característica, né? Qual que é a necessidade de você deixar as suas máquinas, o seu ambiente, conectando nesse tipo de IP? Ou mais, se você tem aplicações externas que servem para os seus clientes, qual que é a necessidade de você liberar acesso de um desses IPs para, por exemplo, uma aplicação sua? Né? De repente pode ser feito esse tipo de bloqueio, né? Então, você tem lá a sua aplicação, de repente esses IPs que são maliciosos podem ser usados, por exemplo, para ataques. Então, ele pode ser bloqueado de acessar a sua aplicação. Qual que é a necessidade, né, de você mantê-los lá? Tá? Então, esse é também uma característica. Tá? Vou mostrar para vocês também o portal. Então, está carregando aí ainda. Mas basicamente, né, você tem aqui incidentes, alertas, né? Então, nesse caso aqui, então o portal está integrado com as soluções nossas de Managed Security Services, né? Então você tem informações dos dois lados. Você tem a parte de inteligência, né? Então você consegue ver que ataques foram acontecendo nesse momento, que tipo de ações você precisa tomar, como que você pode melhorar a sua capacidade, né, de detecção. Você tem relatórios customizados que você pode trabalhar aqui, como a gente comentou, né? Então, diversos relatórios já prontos, por exemplo, teste de XP, teste de entre outras as soluções. Tá? Aqui também você consegue avaliar os datafeeds que estão sendo criados, né? Então você vai poder fazer o download e eventualmente obter as informações de reputação, de IP, URLs e etc. Vou voltar lá para a apresentação.
Bom, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas aqui. Vou dar uma olhada no chat. Tem uma pergunta aqui que é se consegue automatizar a integração dos arquivos gerados pelo DeepSite com IPS e Firewall. Sim, isso é possível. Né? Então a gente tem diversos exemplos aí em várias tecnologias. A gente gera lá, como a gente comentou, em 3 modelos, pode ser o XML, pode ser o CSV e o SEV. Você consegue integrar. Então, por exemplo, você tem lá de repente o Snort ou o Sourcefire tradicional, né? Então você pode inserir essas informações para melhorar a capacidade de detecção ou mesmo deixar uma ação mais efetiva dele, né? Então ele detecta toda seu tráfego e compara com a determinada base que você está trazendo. Então se você está trazendo base, por exemplo, de malware, ele pode compartilhar também. Base de URL, base de IPs, é botnet, não é? Então você consegue fazer esse tipo de trabalho. Tá? Bom, pessoal, liberar mais um tempinho aí para as perguntas. Então a pergunta aqui não é especificamente disso, mas a Symantec possui uma solução de proteção contra ataques Zero Day. Não só uma, como vários aspectos. Né? Então, por exemplo, né, qual a característica do ataque, aí, por exemplo, do Zero Day? Né? Basicamente é que você não conhece o que vai acontecer e a gente não tem conhecimento da vulnerabilidade ainda. Então, ele acabou de sair, é um Zero Day, você não conhece. Então, a gente parte do princípio, soluções baseadas em assinatura ou conhecimento e etc., não são tão efetivas para esse tipo de ataque. Então, dentro da linha de Threat Protection lá da Symantec que a gente comentou, tem a linha do Data Center Security. Né? Então, tem o Data Center Security, o Server Advanced, ele tem um mecanismo e uma abordagem de detecção diferenciada, que a gente ajuda com muita efetividade nessa questão do Zero Day. Que é, ao invés de você basear a sua detecção em algo que você tem que conhecer primeiro, você cria templates de segurança, né, de hardening para os serviços que você está fornecendo. Então, como que isso se dá na prática? Você tem um trabalho, por exemplo, ou melhor, uma DMZ fornecendo serviço com servidores web Apache. Você criou lá o template de segurança para Apache. Você conhece o que está rodando lá, as suas aplicações, criou o template. E assim, é proibido que os executáveis ou o processo do Apache grave arquivos dentro desse servidor. Correto? Passou 3 dias, sei lá, essa semana surgiu um Zero Day no Apache, onde através de uma vulnerabilidade ele consegue gravar um arquivo lá dentro, onde quando os seus clientes forem acessar o seu site vai ser contaminado. Se você tem uma solução baseada em assinatura, seja ela PET virtual, você pode chamar do jeito que você quiser, baseado na assinatura. Ele tem que fazer uma análise, descobrir vulnerabilidades ou mesmo ataques que estão acontecendo e depois aplicar a assinatura lá para proteção. Isso é o tradicional. Só que assim, se é um Zero Day, isso para a gente não atende. Esse caso específico. Então, quando eu aplico lá a política do Data Center Security, eu já falei que o Apache não grava arquivo. Então, se surgiu a vulnerabilidade Zero Day hoje, para permitir usar o Apache para gravar um arquivo para contaminar, isso não vai acontecer, porque ele é proibido de gravar. O Zero Day, ou melhor, a vulnerabilidade vai continuar existindo lá no Apache, porém ela não vai conseguir ser explorada. O que você ganha com isso? Disponibilidade também do ambiente. Você tem lá um ambiente, por exemplo, de repente é uma nuvem privada, alguma coisa que você está fornecendo de serviço, e você não pode parar para aplicar aquele patch. Então, você também não pode contar que a sua ferramenta vai analisar e descobrir que você não tem patch. O que você vai contar é o seguinte, o Apache não pode gravar arquivos ali fora.
ele não vai gravar, a vulnerabilidade não vai ser passível de exploração e você vai conseguir manter o ambiente no ar durante esse período. Porque a gente sabe, a vulnerabilidade nada mais é do que fazer o software fazer algo que ele não foi feito para fazer. Então, a parte não foi feita para fazer aquela gravação. Descobrir uma vulnerabilidade que permite isso, você não vai conseguir fazer. Então, a gente consegue atender esse tipo de solução com o Data Center Security, tá? A outra pergunta é que quando adquire o MSS Symantec, o serviço do DeepSight vem junto. Lá dentro, você já tem dentro da console algumas visualizações. Mas o serviço específico do DeepSight para, por exemplo, o Portal, para você fazer as suas listas de ativos técnicos para você receber, não. Mas normalmente há uma condição bem especial para quem tem os dois produtos. Tá? Anteriormente a gente tinha o serviço integrado, mas a maioria das vezes hoje o cliente que adquire uma solução acaba tendo a outra. Então, pessoal, mais um tempinho aí. Vamos lá, mais alguns minutos aí. Só lembrando também, né, que a gente vai depois compartilhar o PPT por e-mail, né? Se vocês quiserem mais detalhes sobre as informações, do que a gente está falando aqui, a gente tratou muito, tentou trazer mais informações o máximo possível aqui. Se você quiser entrar em contato com alguém, a gente só respondeu o e-mail, a gente vai entrar em contato, agendar uma visita, conversar, para passar mais detalhes, né? Neste caso, tem outra pergunta aqui, que integra o DeepSight com o MSS. Aí eles são complementares, né? Então, assim, ao adquirir o MSS Symantec, você já faz, a gente já vai estar correlacionando todos os seus dados, por exemplo, endpoint, Firewall, WAF, Proxy, entre outras soluções, com a nossa rede global de inteligência e vai estar alertando você através do nosso SOC. Né? Então, aí você tem o DeepSight para que você possa ser alertado quanto a vulnerabilidades específicas no ambiente. O MSS, se você estiver sendo atacado em determinada vulnerabilidade, a gente vai te informar e vai falar. Então, pensa num trabalho do MSS ali de reativo no ponto de vista de detector o ataque, ele já te informa, né? E você tem o DeepSight trabalhando em conjunto, te fornecendo de maneira proativa as informações sobre as unidades que estão surgindo no seu ambiente, para que você tome as ações necessárias. Mas nesse meio tempo, a partir da informação já dentro da nuvem Symantec, ela é uma nuvem, é uma só. Eu já vou conseguir monitorar o seu ambiente para saber se aquele ataque está sendo explorado na sua rede. Tá? Então, eu não preciso, por exemplo, do DeepSight para saber que você tem lá um SQL que está publicado ou que está no ambiente para tomar ação. Tá? O DeepSight trabalha complementando. Então, ele te dá a informação prévia. Você pode tomar ações de bloqueio e proteção, mas se você não tiver o DeepSight, a gente vai te informar do mesmo jeito que eu tenho essa informação dentro do meu DeepSight. Aí, a questão se a Symantec atua, por exemplo. Eu vou informar que está acontecendo um ataque dentro do seu ambiente. Então, como funciona normalmente a venda do serviço de monitoramento do MSS? Você tem geralmente um parceiro trabalhando. Se você precisa de mão de obra para atuar no incidente especificamente, então, por exemplo, a gente te informou que tem uma máquina sua que a gente percebeu comunicando com uma botnet. Você precisa de alguém para ir lá dentro. A gente tem os parceiros que revendem de maneira oficial o serviço do MSS da Symantec. Então, a gente vai fazer esse trabalho de pesquisa e a correlação dentro do nosso Big Data. O parceiro pode atuar diretamente com o cliente. Tá? A gente pode fornecer também mão de obra Symantec, por exemplo, através da consultoria Symantec. Então, vai ter um consultor de segurança da Symantec alocado dentro do seu ambiente,
responsável, por exemplo, por fazer a ponte entre o nosso SOC e as suas equipes internas e atuar. A gente tem esse trabalho também. A Symantec sim vai fazer e trabalhar. E além disso tem a solução de resposta a incidentes, que já é um trabalho mais específico. Então, de repente, você tem um ataque, né? Vamos dar um exemplo dos ataques que aconteceram hoje no ambiente, por exemplo, de varejo. E aí você pode chamar a Symantec vai mandar o pessoal, os consultores dela lá, ela vai chegar no ambiente, identificar o que aconteceu, verificar a abrangência, conter o ataque e gerar os relatórios para você tomar conhecimento do que aconteceu. Então foi um ataque que invadiu determinados servidores, eles obtiveram essas informações, esse foi toda a superfície de ataque que foi afetada e o ambiente está contido e está livre desse ataque. Por exemplo, os atacantes, os criminosos já não estão mais aqui dentro, por exemplo. Esse é um tipo de resposta a incidente. Agora, por exemplo, teve um comentário aqui, se você já tiver um engenheiro residente Symantec. Se você já tiver um engenheiro residente Symantec, vai depender do contrato que você tiver com esse residente. Então, eu tenho, por exemplo, nas Olimpíadas a gente tem residentes, né, para a Symantec, fornecedora o oficial de segurança nas Olimpíadas lá do Rio 2016. Então, eu tenho residente. Esse residente atua nesse foco. Eu tenho clientes que eu tenho residente, mas ele atua, por exemplo, só para a administração das ferramentas de segurança. Mas nada impede de, por exemplo, ter alguma alteração de contrato ou no momento da renovação, você ampliar o escopo dele para que ele trabalhe também em conjunto com o MSS, que toda vez que tiver um acionamento, ele vai ser a pessoa responsável por dar o tratamento in loco dentro do cliente, tá? O pessoal perguntou de disponibilizar o material vai ser disponibilizado depois, tá? Por e-mail. O pessoal fez o cadastro aí. E se tiver alguma dúvida maior, quiser que a gente entre em contato, também pelo e-mail a gente consegue fazer isso daí. Bom, pessoal, mais 2 minutos aí. Bom, pessoal, isso aí. Obrigado pela participação aí, pela interatividade. Obrigado por estar prestigiando sempre aí o nosso webinar aí nas quartas-feiras. Fique à vontade para entrar em contato. Obrigado pelos parabéns aí também. E sempre que tiver alguma dúvida, questão de segurança, tiver uma necessidade, quiser conversar sobre segurança, você pode ficar à vontade para entrar em contato com o Symantec, não só necessariamente com relação a produtos específicos Symantec. A Symantec, como provedor de segurança, tem diversos relatórios, informações específicas de segurança em geral, e a gente pode discutir qualquer uma delas, dar um melhor direcionamento, seja ele através de produto, através de processos ou através até de outras soluções. A gente pode conversar isso abertamente, tá? Então, até o próximo webinar e muito obrigado.